falar da frase provocativa, a pecuária vai acabar com o planeta? Na verdade, há décadas, a pecuária tem ajudado a alimentar o mundo. E o Brasil, com a sua vocação natural e capacidade técnica, tem sido protagonista de uma revolução silenciosa: produzir mais carne com menos impacto ambiental. Hoje, o Brasil é referência global em produção de tecnologia sustentável. Segundo a Embrapa, o Brasil possui uma das menores produções de carbono por quilo de carne produzida no mundo. Além disso, de acordo com estudos da UFG, entre 2010 e 2018, foram recuperados 16,8 milhões de hectares em pastagens degradadas. Além disso, segundo os dados do programa ABC do governo federal, as áreas agropecuárias com o uso de tecnologia para redução de gases do efeito estufa passaram de 245 mil hectares para 485 mil hectares em 2020. E para falar desse tema, eu tenho hoje uma convidada muito especial, Amanda Rosa, da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que está falando diretamente dos estúdios do CNA de Brasília. E diretamente aqui de São Paulo comigo, Nuno Rodrigues, gerente de marketing da linha Pré-Mix para ruminantes da Elanco Brasil. Bem-vinda, Amanda, que está online aqui conosco. Bem-vindo, Nuno, mais uma vez. Obrigada por estarem aqui conosco. E eu sou Renata Fernandes, gerente de sustentabilidade da Elanco Brasil, e tenho a honra de estar aqui com esses convidados muito especiais. E nós sempre iniciamos esse podcast com uma apresentação. E eu gostaria, Amanda, você poderia se apresentar para os nossos convidados e explicar um pouquinho também de como a CNA vem trabalhando aí para a sustentabilidade nessa cadeia do agronegócio? Oi, Renata, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse episódio. Então, eu sou Amanda Rosa, eu sou assessora técnica de sustentabilidade aqui na CNA. Eu sou economista de formação e eu trabalho prioritariamente com agendas que são mais voltadas para mudanças do clima, né? A CNA, o sistema CNA, Senar Instituto, a gente atua na cadeia do agronegócio em diversas frentes, né? Então, a gente tem um sistema que a CNA é a nossa esfera federal, a CNA é ligada às federações estaduais que são ligadas ao sindicato e a gente forma, né, esse grande sistema que é o sistema CNA-Senar. Aqui na CNA, a gente tem esse papel mais de representação institucional. Então, a gente atua principalmente com as políticas públicas do executivo, do legislativo, atuando na defesa dos interesses dos produtores em diversas frentes. Eu trabalho com sustentabilidade, mas a gente tem uma coordenação por cadeia, a gente tem diversas formas de conseguir representar o produtor rural em todas as esferas que são necessárias, principalmente para a construção de políticas públicas. E a gente tem o Senar, né, que trabalha principalmente ali com o carro-chefe da assistência técnica e gerencial, que ajuda e tem contato direto com produtores rurais no Brasil inteiro, fazendo assistência técnica, cursos, capacitando os produtores para terem uma gestão cada vez mais eficiente das suas propriedades, né? Então, é um sistema que a gente tem muita capilaridade e a gente consegue trabalhar em diversas frentes. Que bacana. Mas eu quero saber um pouquinho mais, eu estou bem curiosa. Eu falo que você tem cara de bem nova, mas eu tenho uma curiosidade aqui de entender um pouquinho como que veio essa relação da pecuária, né? Você como economista, né? Esse contato com a pecuária e mais ainda com sustentabilidade, né? Como é que você foi se afunilando para... Essa é uma história boa, assim. Quando eu entrei na faculdade de economia, eu achava que eu não ia gostar de nada, até que eu comecei a gostar muito de economia ambiental, principalmente as relações microeconômicas da economia ambiental, como que eu achava que tanto o sistema financeiro quanto os aspectos comportamentais, os incentivos que a gente consegue dar em políticas públicas conseguiam contribuir para a construção de um mundo mais sustentável, né? Quando eu decidi ser economista, é porque eu achava que o sistema econômico que a gente vive também precisava fornecer soluções para as externalidades negativas que a gente tem, como é o caso, né, das mudanças do clima. E aí eu comecei a me interessar muito por essa parte. Antes de me formar na universidade, eu fui estagiária da CNA na área de relações internacionais e foi aí que eu percebi
que o agronegócio em si era uma cadeia muito rica para conseguir trabalhar com esses aspectos também econômicos da sustentabilidade e de trabalhar diretamente com essa formação de políticas públicas e como que essa relação da sustentabilidade em todas as cadeias, tanto na agrícola, na pecuária, conseguiria ser incentivada, né? Então, surgiu mais ou menos daí. Eu já gostava de economia ambiental e eu comecei a ir para essa área do agronegócio, né, da agricultura e da pecuária, pensando nas forças e nos incentivos econômicos que a gente tinha para atrair sustentabilidade para a cadeia, né? E aí começou daí. Depois eu fiz mais algumas coisas, especializações em mercado de carbono, em setor financeiro, assim, investimentos ESG, como integrar aspectos ESG em investimentos financeiros. Agora eu tenho estudado um pouco mais esse aspecto de sistema climático de forma geral, mas tudo saiu da economia ambiental. Que legal, Amanda. Gostei muito e a gente quer explorar bastante aí esse seu conhecimento que a gente sabe que é bem completo hoje, né? Com essa visão, olhando, né, com esse olhar que o CNA tem, né, de representar aí os produtores junto com esse foco, né, em potenciais, da forma como que a pecuária ela pode fazer parte da solução. Muito bacana. E agora, Nuno, você pode contar um pouquinho da sua trajetória, se apresentar aí para os nossos ouvintes? Bom, Renata, eu sou zootecnista, como muitas das pessoas nesta área. Eu formei-me na Universidade Nova de Lisboa, então o meu sotaque diferente vem daí. quase não tinha reparado nesse sotaque. Formei-me na Universidade Nova de Lisboa, mas fiz também um sanduíche na Universidade de Wageningen, na Holanda. Então fiz o meu último ano de mestrado lá, a minha dissertação de mestrado também lá. Eu voltei para Portugal, trabalhei um pouquinho com suínos, trabalhei cerca de um ano com suínos e meio ano com bovinos de corte, e depois eu voltei para a Holanda para trabalhar em uma das maiores empresas de nutrição animal da atualidade, que é a DeHeus. Eu trabalhei durante 5 anos como formulador, dando suporte a países como o Vietnã, África do Sul e Brasil. E, passados 5 anos, eu queria estar um pouquinho mais perto do pecuarista e de um pecuarista de grande impacto, que é o pecuarista brasileiro. Então eu decidi vir aqui para o Brasil. Fiquei 3 anos como gerente de produto de bovinos na DeHeus Brasil. E estou aqui na Elanco faz um ano e meio, quase um ano e meio, como gerente de marketing da linha de nutrição de bovinos. Bom, gente, então vamos entrar no nosso bloco 1, quando a gente fala que mito ou realidade, a pecuária e o meio ambiente. Segundo estudos da Embrapa Territorial, 66,3% do território nacional está preservado com vegetação nativa. E grande parte disso em propriedades rurais. Então, minha primeira pergunta vai para a Amanda. Eu queria que você trouxesse, né, o porquê, Amanda, a pecuária ela costuma ser colocada aí no centro quando a gente fala aí desse debate ambiental. Então, Renata, a grande questão da pecuária é que, no caso dos bovinos, dos ruminantes de forma geral, a gente tem a emissão do gás metano, né? Então, o metano, ele é um gás de efeito estufa que ele tem um potencial de aquecimento maior do que o CO2, né? Que é o dióxido de carbono, que é aquele gás que a gente associa normalmente às mudanças do clima, né? Porque quando a gente vai fazer um reporte de emissões, esse reporte está em CO2 equivalente. No caso do boi, especificamente, você tem essa emissão de metano e não de CO2. E uma emissão de metano, ela é mais prejudicial, entre aspas, assim, do que uma emissão de CO2. Então, a gente tem essa associação da pecuária com as mudanças do clima, principalmente por causa disso, né? A gente sabe que é um sistema que emite metano, mas que a gente tem formas de gerenciar essa emissão, de trabalhar com sistemas integrados, de diminuir o impacto que essa emissão per se tem, né? Então, a gente costuma ter essa associação por causa disso, mas existem estratégias de gerenciamento. Perfeito. E aí você pode trazer como é que você já vê, eu vejo, né, que o mercado ele já tem avançado bastante em
trazer a imagem, que essa imagem está mudando, né? Então, você pode trazer um pouquinho, o que tem avançado nesse sentido? Como eu falei, a gente tem várias estratégias de gerenciamento, todas elas contribuem para a gente ter um sistema produtivo que seja mais sustentável. Alguns dos mais famosos são aqueles do programa ABC. Então, a gente tem os sistemas integrados, como o sistema ILPF. Inclusive, você mencionou alguns estudos da Embrapa. Tem um estudo da Embrapa também, que ele mostra que o uso de sistemas integrados, depois de 4 anos, ele, inclusive, pode remover carbono da atmosfera, né? Então, essa associação do boi, né, do gado, com pastagens bem manejadas, com um ambiente que seja propício para a captura de CO2, você consegue deixar emissões negativas, que a gente chama, né, que são remoções de IgE dentro desse sistema. Curioso, e pouca gente sabe, e o Brasil é um dos pioneiros, né? Acho que é um dos poucos países que faz integração ILPF, ou integração lavoura-pecuária também. Exatamente, principalmente do jeito que a gente faz, né? Então, é uma coisa até que quando é tão padrão dentro do Brasil, que quando a gente vai conversar com as pessoas de fora e reportar esse tipo de tecnologia que a gente tem aqui, a gente não acha que é uma coisa tão grandiosa. Mas, na verdade, é uma coisa que o Brasil tem um super potencial, a gente já faz isso há muitos anos, a gente sabe como fazer, e a gente acaba não valorizando tanto assim quando vai, né, conversar com outras pessoas. Mas é realmente um dos nossos trunfos, né, que a gente tem aqui, é ter esse tipo de estratégia para criar sistemas que consigam remover carbono da atmosfera, né? Então, esse é um aspecto muito importante. A gente tem os suplementos, que eu tenho certeza que vocês vão falar, o manejo de dejetos, que também é uma estratégia que não atua diretamente com a emissão do boi em si, mas com o jeito que você lida com os dejetos, que também liberam metano. A gente tem estratégias de terminação intensiva. Então, é um conjunto de tecnologias que a gente tem que consegue reduzir a pegada de carbono que a gente tem na carne, né? Então, todas essas estratégias, todas essas formas que a gente tem, não só de fazer e de implementar tecnologias sustentáveis, mas também o jeito que a gente publiciza isso, né? Os esforços de levar esse tipo de conhecimento para o grande público, eles acabam contribuindo para a melhoria, né, da imagem da pecuária, até para a evolução mesmo das tecnologias que a gente tem disponíveis para descarbonização. Para começar esse bloco 2, eu queria trazer um dado para vocês. A integração Lavoura, Pecuária, Floresta, ILPF, foi utilizada em mais de 17 milhões de hectares no Brasil. E por falar em ILPF, trazendo um dado concreto aqui para vocês, a ILPF aqui no Brasil, ela foi utilizada em mais de 17 milhões de hectares entre a safra de 2020 e 2021. Segundo os dados da Embrapa, o potencial de expansão pode chegar a 48 milhões de hectares. E olha só a ferramenta que a gente tem hoje nas mãos, né, de crescimento para que todo esse carbono seja removido e capturado como uma grande oportunidade. Ainda para Amanda, eu queria trazer aqui algumas outras perguntinhas, tá? Então, se você pode falar um pouquinho... O sistema CNA, ele tem uma capilaridade enorme no território brasileiro. Então, como é que vocês têm percebido a adoção dessas tecnologias sustentáveis no dia a dia do produtor? Então, você vê muita diferença em regiões ou cadeias, né? Então, gado de corte, gado de leite, que estão mais avançadas aí nesse processo? No geral, a gente tem boas notícias. O produtor brasileiro, ele já é bastante acostumado com essas tecnologias, né, da agricultura de baixo carbono. O Brasil é um dos países que mais implementa tecnologias ABC, tecnologias sustentáveis. Muitas já são padrão dentro do jeito que a gente conhece uma propriedade aqui no Brasil. Então, isso já é uma grande vantagem. Quando a gente pensa nas cadeias especificamente, é claro que tem algumas que já estão mais preparadas de algum modo para fazer a implementação dessas tecnologias. A gente sempre tem que lembrar que o Brasil é um país continental. Então, é muito difícil você falar que uma cadeia, assim, a pecuária de corte, ela, no geral, já todo mundo tem tecnologia ABC, a gente consegue difundir isso facilmente, tudo mais. O setor é aberto a esse tipo de inovação. A gente tem muitos produtores que eles já incluem essas tecnologias como praxe.
Mas, como a gente tem um país que é muito grande, tem muitos produtores que eles estão nesse caminho de transição. Então, eles estão começando a considerar. Às vezes, são produtores que não usavam essa tecnologia e agora eles usam. E o papel da assistência técnica nesse processo é muito importante, porque a gente já tem alguns estudos, a gente já tem várias pesquisas que mostram que esses sistemas, além deles garantirem uma produtividade, uma produção a longo prazo, então não pensando só no hoje, eles trazem benefícios econômicos também depois de alguns anos de implementação. Então, a assistência técnica, ela atua principalmente para mostrar para os produtores como fazer essa transição, porque é um processo custoso, querendo ou não, você implementar novas tecnologias dentro do jeito que você produz, e mostrando como que você consegue gerenciar a sua propriedade para conseguir garantir esses benefícios de longo prazo. Então, a gente percebe que, por exemplo, a pecuária de leite é uma pecuária que ela está começando a caminhar para dar passos mais largos nesse sentido de transição ecológica, transição... verde. Deixa eu voltar. Isso, de transição verde. A gente vê que a gente tem uma diversidade de produção muito maior dentro da pecuária de leite. A pecuária de corte, a gente já tem muita gente que atua com essas tecnologias de forma padrão. Então, quanto mais capilaridade a gente tem, quanto mais informação a gente consegue levar e quanto mais a gente consegue preparar esses produtores pensando nesse planejamento de custos, mais fácil né, para conseguir, de fato, ter todas essas tecnologias no campo, né? Ah, que bacana. E dá pra gente classificar hoje, mais ou menos? Eu falo assim, essa grande massa dos produtores, se a gente pudesse enumerar de 0 a 10, por exemplo, onde 10 seria o modelo de sustentabilidade, fazenda sustentável, e 0, né, o nada sustentável, onde que você enxerga que então a gente estaria, né, dentro dessa pecuária de corte de leite para cada uma delas? Olha, a gente está bem acima da média, principalmente pensando no corte, assim, são poucos países que têm essa capacidade produtiva que a gente tem, são poucos que já têm essas tecnologias sendo conhecidas, mas é claro que quanto mais produtores a gente consegue incluir dentro desse processo, é melhor, até para uma questão de reporte, assim, pensando num dado, por exemplo, entre 2005 e 2022, que é o dado do nosso último inventário, a gente teve um aumento do rebanho bovino no Brasil e a gente teve uma diminuição nas emissões de fermentação entérica, que é a principal categoria que vem essas emissões da pecuária. Então, isso mostra que, no geral, na média, a gente está sendo bastante eficiente nessa emissão de gases de efeito estufa, porque a gente teve um aumento do rebanho e a gente não teve um aumento nas emissões de fermentação entérica que acompanhou. Então, isso dá muitos pontos para a gente. Eu vou dar um 8, porque a gente tem que pensar em todos os produtores, e é muito difícil, né, a gente falar que 100% dos nossos produtores já implementam ABC, até porque a gente sabe, a gente tem espaço para implementar mais. Então, eu vou dar um 8, porque a gente tem o terreno preparado. A gente precisa preparar esses produtores, garantir que eles tenham um preparo, até no bolso mesmo, né, um preparo de custo. Mas a gente sabe que são produtores que são receptivos, que eles, de fato, compreendem os benefícios desse tipo de tecnologia. Maravilhoso. E o 8, eu acho que ele gera um desafio, né? Para o pecuarista chegar no 10. Então, acho que a gente deixa o desafio aberto aí. Exatamente. Mas já mostrando que a gente tem, de fato, aí muito boas práticas, né? Acho que você trouxe aí um dado que é bem interessante, que tem muito a ver com o que o Nuno pode trazer para a gente, né? Alguns pontos que a gente vai falar mais para frente. Mas, com certeza, tem uma participação muito grande aí desse mercado de nutrição animal, né? Acho que não tem como a gente falar de avanço da pecuária e de sustentabilidade se a gente não olhar para a parte nutricional. Eu já vou falar então aqui, né? Vou puxar aqui uma perguntinha aqui para o Nuno. Então, se você pode falar, né? Quando a gente fala de sustentabilidade na pecuária, nem sempre as pessoas lembram que a nutrição animal é também aliada nesse processo, né? Então, você pode explicar como é que essas soluções nutricionais contribuem diretamente para a redução do impacto ambiental nas fazendas? Claro, Renata. Quando eu
quando a gente olha o grosso do custo numa fazenda hoje ainda é a nutrição. Então, assim, é algo que com certeza torna-se importante para o pecuarista e para qualquer consultor que faça recomendações para ele. A nutrição, ela é a melhor maneira de intensificar um sistema produtivo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a pasto, quando a gente consegue passar um suplemento, sal mineral, para um sal adensado, para um proteinado de baixo consumo, um proteinado energético, uma ração, nós estamos a intensificar. Isso significa o quê? Que a gente consegue ganhar mais peso, a gente consegue fazer um maior aproveitamento do pasto, né? Então a gente consegue substituir parte da nutrição vinda do pasto por um suplemento e, dessa maneira, intensificar. O que é que a gente consegue com intensificar? Produzir mais carne por hectare e a gente consegue também produzir menos metano por carcaça colocada. Então isso torna-se muito importante de um ponto de vista de intensificação. Mesma coisa quando a gente olha confinamento ou leite, né? Se eu conseguir produzir mais leite com menos comida, estou a ser mais eficiente, e se eu conseguir produzir mais quilos de carcaça em menos tempo, nós estamos também a conseguir intensificar. Então essa é uma das maneiras. A outra maneira que a gente já falou um pouquinho sobre aqui, que eu acho que é muito importante, é o manejo das pastagens, né? A gente às vezes esquece que o pasto é a maior fonte de nutrição para o boi que está a ser recriado, que está a ser engordado, a vaca que está a criar um bezerro, né? Então a gente, ao manejar bem o pasto, ao adubar, ao colocar calcário para aumentar o pH do solo, a gente consegue não só capturar mais carbono, como a Amanda falou, né? Mas produzir mais carcaça. Então, esse manejo de pastagem, esse investimento na base da nutrição do bovino, ela torna-se muito importante e permite reduzir as pastagens degradadas, como tu falaste no estudo do UFG. E o terceiro ponto que eu traria aqui, que eu acho que também é muito importante, é nós cada vez mais investirmos em soluções comprovadas. Tá? Então, alguns exemplos disso são aditivos melhoradores de desempenho. Então a gente consegue causar um impacto muito grande com um retorno de investimento muito alto. Então o pecuarista importar-se cada vez mais com a nutrição, que é o grosso do custo dele numa fazenda, né? É cada vez mais importante, e ele buscar soluções que são comprovadas, soluções que realmente ajudam não só a aumentar a performance dos seus animais, a sua rentabilidade, mas também, consequentemente, diminuir o seu impacto ambiental. Perfeito. E você, dentro disso, se você puder trazer aí um pouquinho mais claro esse exemplo, né, de como é que aliar a eficiência do rebanho junto com esses ganhos, né, ambientais, econômicos. Você pode trazer um exemplo? Vamos pensar assim. O pecuarista ele pode ter, principalmente, a meu ver, dois objetivos. Ou ele produzir mais com aquilo que ele tem, o espaço que ele tem, o número de animais que ele tem, o tempo que eles ficam a produzir. Vamos pensar, por exemplo, uma recria de um ano. Se a gente quiser abater um animal aproximadamente com 30 meses de idade, ele vai ter 7 meses de cria, 1 ano de recria e 1 ano de engorda a pasto, né? Então, assim, das duas uma, ele pode produzir mais quilos, né? Mais quilos de carcaça pelo mesmo tempo, ou ele também pode produzi-lo mais rápido, né? Então, se eu assumir que eu vou abater os animais sempre com o mesmo peso, eu talvez consiga diminuir esse ciclo produtivo dos animais. Então, se ele quer colocar mais animais no seu pasto, se ele tem poder de compra, se ele quer começar um novo ciclo mais rápido, ou se ele já tem animais na fase anterior e precisa de espaço, então os aditivos melhoradores de desempenho ou os diferentes tipos de suplementação conseguem facilitar isso. Muito legal. Gente, só para traduzir esse ele dele, é ele, tá? É ele o pecuarista, tá? Senão fica eu. O que aí as pessoas perguntando aqui, né? O que ele tá falando dele, né? Então, a gente precisa traduzir esse português de Portugal. E agora eu vou voltar aqui para Amanda. Eu queria falar um pouquinho sobre eficiência, né? Eu acho que a gente, como esse bloco, a gente sempre fala que a gente gosta muito do tema de produzir mais com menos impacto. Então, a eficiência produtiva é uma agenda que eu sei que está presente nos programas aí da CNA, né, do Senar, e eu queria trazer um pouco como é que vocês trabalham esse conceito junto com os produtores rurais, principalmente quando a gente fala de capilaridade, atingir lá os pequenos e os médios produtores. Então, a eficiência produtiva, ela é fundamental para todos os aspectos, né? Primeiro, para a garantia do bem-estar dos produtores rurais,
para a gente conseguir ter essa produtividade, essa produção de longo prazo, como eu falei agorinha, né? Então, isso é uma coisa que sempre está ali no core, né, das nossas ações, das nossas atividades. Como não estava falando agora, quase sempre que a gente melhora a produtividade, que a gente consegue produzir mais usando menos, como você falou, isso tem um benefício muito positivo, né, para vários e vários indicadores. Então, aqui, a gente trabalha ali nessa melhoria de produtividade, principalmente via Senar, com os cursos que a gente tem, com assistência técnica e gerencial, que também são um aspecto fundamental, e principalmente fazendo com que todos esses benefícios, essas tecnologias, essas formas de manejo que contribuem para uma eficiência produtiva, cheguem na ponta. Então, cheguem em todas as propriedades, pequenas, médias, grandes, que a gente consiga preparar esses produtores para as novas tecnologias que surgem todos os anos. Então, esse é um tema fundamental, assim, para a gente, como sistema, né? Até quando a gente pensa em políticas públicas, se a gente pensa em políticas públicas que conseguem melhorar a nossa eficiência produtiva, a gente também cria um ambiente regulatório ali que é favorável para os produtores rurais, né? Que é uma das formas que a gente trabalha, inclusive para incentivar ali o cumprimento de meta de descarbonização, né, da nossa NDC aqui no Brasil. Então, é um dos nossos pilares, assim, aumentar a eficiência produtiva, né, dos nossos produtores. Eu vou pegar um ganchinho aqui, mas eu vou aproveitar para você explicar um pouquinho o que são essas NDCs, se vocês puder explicar aí para o nosso grande público e também até acho que para muitos que estão no agro também, não sei se o quanto que eles têm conhecimento sobre isso. Claro. Então, as NDCs, elas são as contribuições nacionalmente determinadas. O que é isso? A gente tem, dentro do sistema de governança climática global ali, então a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando de mundo. Todos os países têm uma NDC, que é uma contribuição nacionalmente determinada. A contribuição nacionalmente determinada, ela é um mecanismo que ele foi criado no Acordo de Paris em 2015. O Acordo de Paris é um acordo que tem 196 signatários, que são as partes do Acordo de Paris, que se comprometeram a trabalhar para evitar que a temperatura média global aumente 2 graus. Então, evitar aumentar 1,5 graus e limitar o aquecimento a 2 graus. Então, esse é o grande objetivo do Acordo de Paris. Como eles não queriam obrigar metas para todos os países, a gente surge com a NDC, que é um jeito de cada país se comprometer a descarbonizar a sua economia do jeito que pode. Voluntariamente, então, tá. Exatamente, voluntariamente. Então, a cada ciclo de NDCs, os países apresentam ali os seus próximos compromissos. Então, o Brasil apresentou a NDC em 2024, foi o primeiro país, né, a apresentar o seu novo ciclo de NDCs. E aí a gente cria uma meta para o Brasil, para a economia inteira. Não é uma meta do agro, não é uma meta da energia, é uma meta da economia inteira de mitigação de emissões. E aí, dentro do Brasil, que é o que o Brasil faz com o Plano Clima, dentro do Brasil, o Brasil distribui o que dessa meta é de cada setor. Então, o Brasil tem esse compromisso de falar, agropecuária, a sua meta é essa, energia, a sua meta é essa, mas isso é Brasil. A NDC é global, é você, como país, falar, a gente vai descarbonizar tanto até o ano tal. Para esse bloco 3, eu gostaria de falar sobre produzir mais com menos impacto. O programa Eficiência Positiva visa apoiar o produtor rural com soluções que integram 3 dimensões fundamentais: a operacional, a econômica e a ambiental. Por meio de tecnologias nutricionais de alta performance e de produtos que favorecem a produtividade por animal, o programa reduz perdas, encurta ciclos, melhora indicadores e contribui diretamente para a redução de gases do efeito estufa. Além disso, o programa Eficiência Positiva também prepara o caminho para uma nova fonte de receita na fazenda,
famosos pagamentos e serviços ambientais, como é o caso da geração de crédito de carbono, a partir do uso de soluções da Elanco com comprovações científicas. Porque para nós, a sustentabilidade ela só é completa quando gera valor para quem produz. Então, vou trazer um pouquinho aqui, Nuno, pergunta para ti, como é que as tecnologias nutricionais da Elanco ajudam esse produtor a encurtar ciclos, a melhorar esses indicadores zootécnicos e ao mesmo tempo gerar retorno financeiro ambiental? Boa pergunta, Renata, mas até antes de ir nessa pergunta eu vou comentar sobre uma coisa que o meu antigo empregador, um dos donos da Deus, disse, que de nada serve a gente pensar em sustentabilidade se o pecuarista não tiver rentabilidade. Então, assim, ele precisa de garantir a sua própria perpetuidade para fazer melhor para o planeta Terra, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem sempre que frisar, que de nada serve ser sustentável se nós não conseguimos ser sustentável para as pessoas. Agora, respondendo à tua pergunta, Renata, bom, quando a gente olha o Rumenzios em prova, que são os dois aditivos que nós trabalhamos hoje aqui na Elanco, eles são 2 ionóforos melhoradores de desempenho. Então, o que é que isso significa? Para quem não sabe, né, o boi ou a vaca tem 4 estômagos, mas desses 4 estômagos o mais importante é o rumen. Não é o único que é importante, obviamente, mas é o mais importante. E ele é basicamente como uma câmara fermentativa. Da mesma maneira que a gente fermenta para produzir cerveja, o rumen ele tem, na verdade, milhões de bactérias e protozoários e fungos que vivem e que se proliferam no rumen. O que os melhoradores de desempenho ionóforos vão fazer eles vão modular o rumen. O que é que isso significa? Isso significa que eles vão reduzir a população de certas bactérias que para nós não são benéficas para aquilo que a gente quer, que é a parte produtiva, né, a produzir mais, para dar espaço para bactérias que nós queremos mais, que são aquelas bactérias que vão produzir principalmente um ácido graxo muito importante para o boi e para a vaca em termos de produção, que é o propionato ou ácido propiónico. É esse ácido graxo que é mais eficiente na produção de energia, que vai permitir um maior crescimento do boi de corte ou a maior produção de leite na vaca de leite. Perfeito. Então, ele traz eficiência. E aí, quando a gente olha, vou aproveitar aí que você estudou, passou bastante aí, passou bem na aula de bioquímica, mas como é que a função desses aditivos tem hoje, quando a gente fala da metanogênese, né? Porque hoje o que é dito, né, a gente tem, e é bom explicar, né, que não é o pum da vaca, né, e sim muito mais vindo pela eructação, mas é esse o grande vilão, né, o grande conflito hoje está em relação ao metano emitido pelos animais. E como é que isso pode interferir? Basicamente o que a gente vai fazer é reduzir a população de bactérias metanogénicas, o que vai acabar quebrando aquela síntese de metano. Acho que o melhor exemplo para isso é o Zimprova hoje, né, que é o único melhorador de desempenho que também tem em bula o claim de redução de metano, e ele atua basicamente reduzindo essas populações. Tá. Então, basicamente, da mesma forma, enquanto ele está atuando para melhorar esse ácido propiônico, que nem você disse, só para ver se eu entendi bem. Enquanto ele está atuando para melhorar esse ácido propiônico, que auxilia no ganho energético, né, aí que a gente está falando, né, mais carne, mais leite, enfim, ao mesmo tempo ele está reduzindo essa emissão de metano entérico, né? Então, é esse metano que seria eructado. É isso? Exatamente. Ao reduzir, na verdade, essas bactérias, a gente está a dar espaço às outras bactérias para proliferarem, né? Então, essa competição entre os dois tipos de bactérias, ela torna-se mais propícia para aquelas que a gente quer, que são as produtoras de propionato. Perfeito. Muito bom. E agora, trazendo um pouquinho, né, no nosso segmento, a visão de cadeia é um aspecto fundamental para o sucesso. Então, como é que a Elanco ela trabalha para que toda a cadeia, né, que vai desde a produtora até o varejo, até a nossa ponta aqui, caminhe junto em direção a essa pecuária mais produtiva, mais eficiente e mais sustentável? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil, espero eu. Não, mas assim, a cadeia é algo que é muito complicado, né? Porque é difícil colocar
todo mundo na mesma página. Cada segmento da cadeia tem o seu próprio interesse, tem o seu próprio pensamento, o seu próprio foco, né? Então, assim, é difícil a gente engajar e incentivar todos os elos da cadeia para que trabalhem para o mesmo. O que, na minha opinião, cada vez mais é necessário. Mas no caso da Elanco, nós estamos a focar principalmente em agregar valor com soluções para o pecuarista e para os nossos clientes diretos, que a gente chama de premixeiros, né? As fábricas de ração, núcleos, suplementos. Então, hoje, por exemplo, nós somos certificados, o Rumenzios em prova são certificados como redutores da pegada de carbono pela Fairfood. Então, isso é uma maneira de nós mostrarmos aos nossos clientes que as nossas soluções estão a ajudar eles a trazer um impacto ambiental positivo. E nós estamos também a trabalhar junto com os frigoríficos para agregar valor também para eles, os seus confinamentos e assim por adiante. Perfeito. A possibilidade de trazer, né? Acho que essa comunicação, né, quando a gente fala de uma certificação de terceira parte e tudo mais, mas mostrar que a tecnologia hoje ela tem auxiliado a trazer, de fato, a diminuir, né, as emissões, mostrar como isso pode ser feito, né? Então, mostrar isso para a cadeia até que chegar, né, o consumidor que deseja essa carne ou esse leite de baixo carbono, enfim, ele começar a entender que é possível produzir isso no Brasil, que ele pode comer, pode consumir isso no Brasil e sem estar, de uma certa forma, fazendo mal para o meio ambiente, preocupado em relação a isso. Muito bom. Bom, vamos entrar aqui Pode adicionar. Nos últimos 15 anos, a gente teve uma redução de mais ou menos 2,2% nas emissões de fermentação entérica. Então, se a gente conseguir garantir pelo menos esses 10,6% para todos os produtores, a gente já consegue ajudar bastante na nossa NDC. Então, é uma boa. Olha, maravilhoso esse comentário, Amanda. E é isso, né? Acho que quando a gente fala... E aí, aqui acho que é o papel principal, né? Como é que a gente integra isso? Porque um dos nossos pontos principais, inclusive quando a gente fala aqui desse podcast, né? É trazer a informação, levar essa informação para o campo, né? E trazer como é que tecnologias, aí não é só falando de Elanco, né? Mas as tecnologias, elas são essenciais. E mais do que isso, eu vejo que hoje é primordial mensurar a adoção dessas tecnologias, mensurar, comprovar, né? Então a gente precisa trazer isso quando a gente fala de uma NDC. Eu vejo que é muito importante a gente ter comprovações, né, de uso, usar da forma correta. Isso tudo tá entrando, né, de uma certa forma dentro da cadeia para que seja computado dentro da cadeia também. Para esse bloco 4, nós vamos falar sobre comunicação, mercado e políticas públicas. Apesar de tantos avanços técnicos e ambientais, ainda existe uma distância entre o que é feito no campo e a percepção por parte da sociedade. A imagem da pecuária precisa ser constantemente atualizada. E isso passa pela comunicação, pelo acesso a mercados mais exigentes e pelo apoio das políticas públicas. Então, eu queria primeiro perguntar para você, Amanda, qual que é o papel que tem a comunicação do agro na superação desses mitos, né? E como é que você vê o papel das redes sociais nesse contexto, né? Nos dias atuais, como é que vocês estão trabalhando isso também? A comunicação, ela é o aspecto fundamental, assim, para a gente conseguir, primeiro, estabelecer um ambiente que seja favorável para a implementação de tecnologias e para a gente conseguir fazer com que o que é vivido no campo, com que o dia a dia do campo consiga chegar nas pessoas, nos consumidores, nesse público mais urbano. É muito difícil a gente conseguir tanto criar aderência a tecnologias, tanto mostrar para os mercados externos o quanto a nossa produção é sustentável se a gente não tem uma comunicação robusta. Então, como setor, a gente sempre precisa fazer com que a informação de qualidade, com que as nossas fortalezas, elas cheguem no grande público, elas cheguem nos agentes governamentais, elas cheguem principalmente nos mercados externos, que a gente sabe que estão tendo uma tendência de criar essas barreiras comerciais com um fundo de sustentabilidade ali, para conseguir melhorar a vida no campo e para a gente mostrar para a população, né, de forma geral, que o agro ele é o motor da segurança alimentar global.
ele é um setor que ele é tão pilar do modo de vida que a gente tem, como é, por exemplo, o setor de energia, né? Então, é muito comum a gente, né, que é ali do urbano, a gente pensar, não, porque a energia, como que eu vou ficar uma semana sem energia? E quando a gente pensa no agro, às vezes as pessoas demoram para fazer esse caminho de como eu vou ficar uma semana sem comida, Sem né? comida, com fome. Impossível. Pois é, porque Maravilhoso essa isso que a reflexão. comunicação precisa estabelecer, né? A gente precisa mostrar que a gente está produzindo comida, que a vida no campo ela é muito mais difícil do que a gente consegue ter a dimensão aqui, que a gente tem vários e vários e vários tipos de produtores que estão dispostos a implementar todas essas tecnologias que são comprovadas, que a gente tem um campo que ele trabalha todos os dias para garantir segurança na mesa com o menor impacto possível, porque a gente já tem no setor agropecuário toda essa dimensão de que se você não tem sustentabilidade na sua produção em todos esses 3 pilares, né, que a gente fala, pessoas, planeta e rentabilidade, né? Se você não tem sustentabilidade nesses pilares, você não consegue produzir a longo prazo. Então, a gente precisa de uma comunicação que favoreça esse discurso, até para minimizar a resistência, uma resistência eventual que a gente tenha na implementação dessas tecnologias. Perfeito. E hoje vou pegar falar um pouquinho, né, do que eu vejo nas redes sociais. Acho que a gente está cada vez mais próxima. Até pouco tempo atrás a gente tinha as redes sociais de uma forma bem distante, né, do produtor. A gente ainda tem, né, isso como realidade no campo, né, algumas regiões aí sem acesso à internet, né, então isso como um ponto de dor que eu vejo ainda no nosso campo e que tem crescido, que tem diminuído cada vez mais, mas a gente trazer isso, né, como uma fonte, um diálogo aberto, talvez, aí como bons exemplos, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer isso, o diálogo aberto entre os produtores, o consumidor que tem questionado, né? E aí a gente ter aí a cadeia como um todo, né? Seja indústrias, as próprias indústrias produtoras aí de insumo, de nutrição ou outras que estão dentro da cadeia aí participando desse processo, porque muitas vezes são elas que estão levando também, né, o avanço, a ciência por trás e tudo mais. Legal. E aí, Amanda, eu queria entender um pouquinho, falando de políticas públicas, né? Como é que você vê que as políticas públicas elas podem ajudar a impulsionar essa pecuária sustentável? Tem alguma que você pode destacar aí, alguma política em vigor que tem trazido bons resultados? O que mais pode ser feito? Bom, no geral, o jeito que a gente constrói as nossas políticas públicas para incentivo de produção e as nossas políticas públicas especificamente voltadas para mudanças climáticas, para o meio ambiente, elas conseguem ou impulsionar ou retroceder nessa adoção, né? Então, a construção de políticas públicas, ela sempre tem que ter muito, muito pensada para a gente conseguir valorizar a inovação. De um campo de políticas públicas voltadas para essa área de clima, a gente está numa fase assim de muita construção, né? Então, como a gente teve essa nova rodada de NDCs, a gente está tendo a construção do Plano Clima, a gente está tendo a construção da Taxonomia Sustentável do Brasil, que é uma política que ela visa direcionar capital para empreendimentos que sejam considerados sustentáveis. A gente está tendo a inclusão de fatores sustentáveis dentro do Manual do Crédito Rural, que também contam, né, para essa seleção de produtores que cumprem determinados critérios, e todas essas políticas, elas acabam criando um incentivo de certa forma. A gente tem que tomar cuidado em todas essas construções de políticas públicas para não, por exemplo, embarrear um crédito de um produtor, porque se o produtor não tem acesso a crédito, ele não vai implementar tecnologia nenhuma, né? Nem produtiva, nem que não seja produtiva, né? Então, a gente tem essas. A gente tem agora o mercado de carbono, que também é uma política em construção. A gente aprovou o mercado de carbono em 2024, mas ele é um mecanismo, né, que ele só entra aí em funcionamento
a partir de 2027, mas eu aposto mais em 2028. Ali a gente começa a operacionalizar. E ele é um instrumento que ele comprovadamente consegue incentivar a adoção de tecnologias para descarbonização e dependendo do jeito que a gente constrói esse instrumento aqui no Brasil, ele pode sim ser um grande motor de adoção de tecnologias sustentáveis na pecuária, mas eu costumo falar que muitas vezes aqui no Brasil, às vezes o nosso maior benefício quando a gente pensa nessas políticas é o acesso à informação, porque o mercado de carbono, mesmo que o produtor não vá acessar de fato, ele é um produtor que ele já é incentivado a pelo menos inventariar a sua propriedade, em saber qual que é o seu balanço de carbono e identificar quais que são as lacunas dentro dessa produção. Então, quando você tem esses incentivos econômicos, o PSA também, a taxonomia, o mercado de carbono, eles são instrumentos que eles incentivam a busca por informação. E dentro dessa busca por informação, você consegue ver o que tem que ser feito, né, para diminuir o impacto que a produção tem no meio ambiente, ou então para comprovar que tudo que você faz está dando resultado, né? Então, além dessas políticas só climáticas, a gente também tem aqui no Brasil a rastreabilidade de bovinos, várias políticas e planos e programas que são focados especificamente em aspectos da produção em si, né, dentro da porteira, e tudo isso acaba incentivando, né, a adoção de tecnologia sustentável, a implementação de práticas no campo que diminuem a pegada de carbono, ou então que melhoram o manejo das pastagens, e mais nesse sentido, né? Perfeito. E eu vejo que, só complementando também, e essa é uma posição, mas que eu vejo cada vez mais que, claro, é ultra necessário, e eu acho que políticas públicas é essencial dentro desse papel para a construção e para a gente atingir aí não só as NDCs, enfim, mas esse destaque, né, como pecuária sustentável, mas também sempre uma iniciativa também do setor privado, né, a necessidade disso e vir essa integração, né, pública-privada também ela é essencial. Com certeza. E assim, principalmente quando a gente para pensar que muitas vezes as políticas públicas elas servem para criar um ambiente em que o privado possa, né, se incluir e ajudar nessa transição, né? Então acaba que é uma responsabilidade que ela fica compartilhada entre os produtores, entre as indústrias, entre as empresas, entre todo mundo. Por isso, né, que a gente tem que tomar tanto cuidado nessa formulação de políticas públicas para criar um ambiente que seja, de fato, impulsionador, né, dos benefícios que a gente espera das atividades. Perfeito, perfeito. Agora, Nuno, você trouxe aqui uma visão técnica muito rica, mas a gente sabe que não adianta evoluir tanto no campo se essa transformação ela não for bem comunicada. Então, como é que você enxerga o papel das empresas dentro dessa cadeia, né? Como a Elanco, por exemplo, nessa construção de uma narrativa para a pecuária brasileira, né? Uma narrativa mais conectada com essa ciência, com os resultados e com a sustentabilidade. Talvez até antes de falar como Elanco, Renata, eu vou falar como europeu que eu sou, né? Mas assim, nós aqui no Brasil sofremos muita pressão, especialmente no mercado europeu, sobre como é que a gente deve produzir, né? A gente, como tu falaste no início, a pecuária não é vilã, mas a gente sempre parece e age como se fôssemos os vilões, né? E na minha opinião, eu acho que a gente precisa de mudar a narrativa, né? A gente teve recentemente na ASBRAM, numa das reuniões da ASBRAM, a falar exatamente sobre isso. A gente precisa parar de ficar na defensiva e realmente mostrar tudo o que de bom estamos a fazer, né? E independentemente se somos concorrentes, independentemente se somos um elo da cadeia ou outro elo da cadeia, nós precisamos de nos unir nessa mensagem que a gente precisa passar para fora, né? O Brasil faz muita coisa boa. A Amanda acabou de falar de vários exemplos, mas assim, nós trazermos essa narrativa de que existe a possibilidade de trazer rentabilidade com sustentabilidade, ela é muito importante, porque no final de contas, nós aqui no Brasil é que estamos a alimentar o mundo, né? Somos nós que estamos a trazer proteína de boa qualidade para o mundo. Nenhuma pessoa vai viver de milho, né?
Nenhuma pessoa vai viver de trigo. Então, assim, nós precisamos de proteína de boa qualidade. E que melhor proteína de boa qualidade que a de bovina, que consegue converter resíduo em proteína de alta qualidade. Do ponto de vista da Elanco, aquilo que a gente busca é realmente unir todos os elos da cadeia num único propósito, né? A gente quer mostrar que a pecuária não é vilã, até porque somos nós que estamos aqui no Brasil a alimentar o mundo, né? Somos nós que estamos a produzir aqui proteína de boa qualidade. Não é o milho, não é o trigo, não são as fontes cereais que vão trazer nutrição balanceada para as pessoas. Então, assim, nós que temos a maior população de bovino aqui no Brasil, que consegue converter resíduo, consegue converter alimentos de, vamos dizer assim, baixa qualidade, altamente fibrosas, em uma proteína de alta qualidade, é isso que vai trazer uma nutrição equilibrada para as pessoas no mundo. Uma população que só cresce, né? Então, nós trazermos essa mesma mensagem, nós trazermos essa mensagem unida entre todos eles da cadeia, é algo que se torna muito importante para a Elanco. Estamos chegando ao fim desse episódio. É uma pena que eu ficaria horas aqui conversando com vocês. Eu agradeço muito a participação da Amanda diretamente de Brasília. Trouxe muito conhecimento. Amanda, você vale ouro aqui, tá? O CNA, verdade, tá? Vocês têm uma menina aí maravilhosa aí dentro do quadro de vocês. E Nuno, você também trouxe aí essa visão como europeu brasileiro, porque eu gostei muito do comentário do Nuno, que ele falou: eu vou trazer esse papel como europeu. Aí você emendou na frase assim, nós como brasileiros. Então, é muito bom isso, tá? Então, você europeu brasileiro, trouxe essa sua visão técnica como zootecnista, que conhece bastante todo lado, né? Da indústria de nutrição e também do produtor. Tenho certeza que você conversa bastante também com os produtores e trazendo hoje já essa visão, né? De tecnologia, adicionando aqui dentro adicionando valor como mais uma iniciativa de sustentabilidade para o produtor. A pecuária não é um problema, é parte da solução. Quando aliamos conhecimento, tecnologia e responsabilidade, mostramos que é possível produzir alimentos de cada vez mais de forma sustentável. E você continue nos acompanhando por aqui no nosso podcast Protagonistas do Campo e ajude a espalhar essas histórias que inspiram e que transformam o futuro do agro brasileiro. Até o próximo episódio.